Olá, aqui no estúdio é a Catarina Nesterenko. Hoje vamos falar sobre o ataque ácido à Rússia. Drones ucranianos destruíram a maior refinaria e uma fábrica de fertilizantes. Um duto de ácido sulfúrico foi rompido. O Kremlin está em pânico. O SBU desmilitariza a península ocupada. Fortes ataques a uma base naval e aerodromo na Crimeia. Os russos perderam 3 navios e um caça. A verdade está vindo à tona. Coronel russo revelou o lado sombrio da guerra de Putin. Ninguém jamais ousou fazer algo assim. Purgatório preocupantes na África. Helicóptero abatido. Com mercenários russos, não houve sobreviventes. Choque para toda a América. Tiros foram disparados na Casa Branca durante um jantar de gala. A popularidade de Trump está no fundo do poço, a mais baixa de segundo o mandato presidencial. Seus aliados já buscam um substituto. Empresário russo sancionado tentou comprar terras perto de base secreta britânica. Por que um russo quer um campo de golfe perto de reatores nucleares? Orbán foge para os Estados Unidos. O polêmico ex-premier húngaro renunciou ao seu mandato no novo parlamento e seus aliados bilionários estão retirando fortunas do país. O que assustou tanto esse amigo de Putin? Falaremos sobre tudo isso em instantes. Mas agora, curte este vídeo e se inscreve no canal Ucrânia Hoje para não nos perder aqui no YouTube. Pois bem, vamos começar. Parece que para os russos, as explosões já se tornaram uma tendência constante. Desta vez, a situação esquentou em Yaroslavl. Na noite de 26 de abril, após várias explosões, houve um incêndio na refinaria local. A ofensiva, olha lá! A refinaria tá pegando fogo. A refinaria de petróleo de Yaroslavl é a maior empresa desse tipo, norte da Rússia, e está entre as 5 maiores refinarias do país, volume de processamento primário de petróleo. Sua capacidade de processamento é de cerca de 15 milhões de toneladas por ano. A produção inclui gasolina, diesel e combustível de aviação, sendo vital para a logística do exército russo. Ao mesmo tempo, o complexo de nitrogênio amônia 3, em Vologda, foi atacado. Lá, um duto de alta pressão com ácido sulfúrico foi danificado. A região de Tambov também foi atingida. A mídia local relatou um impacto na cidade de Michurinsk, mas o alvo ainda é desconhecido. Mas isso não é tudo. Nesta noite, drones ucranianos atacaram alvos russos na Crimeia, temporariamente ocupada. Moradores ouviram explosões perto dos aeródromos de Belbek e Kash, na área do Cabo Fiolent, em Sebastopol, e também no distrito de Bakhchisarai. Relatos indicam que toda a costa oeste da Crimeia, de Saki a Sebastopol, foi alvo dos drones ucranianos. E aqui estão, de fato, os resultados oficiais da movimentação explosiva na Crimeia. O Serviço de Segurança da Ucrânia confirmou o ataque e declarou que drones conseguiram atingir 3 navios, um avião e vários outros alvos militares importantes. Como resultado dos ataques de drones do Serviço de Segurança da Ucrânia, foram atingidos o grande navio de desembarque da Marinha da Federação Russa, Yamal, o grande navio de desembarque da Marinha Russa, Filchenkov, o navio de reconhecimento Ivan Kors, o centro de treinamento da Frota do Mar Negro russa, Lukonka, o quartel-general de inteligência radiotécnica das Forças de Defesa Aérea, a estação de radar MR-10M1, MIS-M1, o avião MiG-31 no aeródromo de Belbek, a unidade técnica e operacional do aeródromo de Belbek. Por sua vez, o Estado-Maior já confirmou os ataques à refinaria Yaroslavl. Também há relatos da destruição de comboios militares do inimigo em áreas no território temporariamente ocupado de Donetsk. Bem, o que posso dizer? Eu definitivamente gosto de notícias como essa. Deixe o seu like se você concorda. Lendo os comentários dos episódios anteriores, vejo que muitos nos assistem da Europa, Cazaquistão, Moldávia e até dos Estados Unidos.
Nós, ucranianos, agradecemos pelo apoio e estamos orgulhosos de ter espectadores tão conscientes. Escrevam também neste episódio de qual país vocês nos assistem e se aí apoiam a nossa luta contra o Império do Mal. Sempre leio os comentários de vocês com muito prazer e, enquanto isso, nós continuando. A seguir, a parte mais interessante. Os russos estão mudando de tática e aumentando a pressão sobre Pokrovskek. Analistas do Instituto para o Estudo da Guerra relatam novos métodos de assalto que o inimigo está usando. Na região de Kharkiv, os ocupantes estão apostando na velocidade. Em vez de blindagem pesada, eles estão usando motocicletas cada vez mais. No entanto, essa tática de motoqueiro não trouxe nenhum sucesso. As Forças Armadas da Ucrânia repeliram todos os ataques. Não menos inventivas, mas também sem sucesso, foram as ações do inimigo na direção de Kupiansk. Lá, nossos militares registraram tentativas dos ocupantes de entrar na cidade através de tubulações de gás. Nossos defensores frustraram os planos dos russos a tempo. Paralelamente, as Forças Armadas da Ucrânia atacam alvos na retaguarda da região de Luhansk. Um depósito de munição, um posto de comando e áreas de concentração de tropas foram destruídos. A situação continua difícil na direção de Pokrovsk. Aproveitando o mau tempo, os russos aumentaram o número de grupos de assalto e, infelizmente, têm sucessos parciais lá. E nas áreas de Sloviansk e Kostiantynivka, as Forças Armadas conseguem não só manter a defesa, mas também realizar contra-ataques bem-sucedidos. Lembrando que, anteriormente, o presidente Volodymyr Zelensky enfatizou que, apesar da intensificação dos ataques, a Rússia não está alcançando objetivos estratégicos, apenas aumentando rapidamente o número de suas perdas. Eu, por outro lado, não me canso de admirar a coragem e o heroísmo dos soldados ucranianos. Eles mantêm o fronte e enfrentam uma horda enorme, que o supera significativamente em número. Por isso, peço que apoiem as Forças Armadas e, se não for possível financeiramente, escrevam palavras de apoio nos comentários. Eu sei que eles nos assistem. A onda de insatisfação com a chamada Operação Militar Especial cresce sem parar. Após semanas de histeria de correspondentes de guerra, blogueiros pró-guerra e até propagandistas, os problemas no fronte chegaram ao nível estatal. Um certo coronel, Valery Pegasov, declarou na Câmara Pública da Federação Russa que a Operação Militar Especial é um verdadeiro caos. Aquele caos que está acontecendo lá, o tema da Operação Militar Especial em si requer atenção especial, uma conversa séria, porque aquele caos que está acontecendo lá, bem, não tem nenhuma explicação sensata. Unidade Militar 78.986, Regimento das Forças Aeroespaciais, o comandante é das Forças Terrestres. Ele aprendeu a educar o pessoal ou a treinar e forçava o pessoal a fazer a desminagem de campos minados com os próprios pés. 12 pessoas ficaram feridas e 5 delas morreram. Escrevi uma carta para Bastrikin sobre todas essas violações. Uma comissão foi até lá e todo o comando do regimento foi destituído. O pagamento do soldo militar. Também teve uma comissão, um coronel da Academia Mojais, que também visitou essas unidades da Operação Militar. Ele disse, cheguei lá e fiquei de cabelo em pé. Eles chegam em uma unidade e não pagam nada a ninguém. A palavra-chave é nada. Ah, como é bom observar as convulsões desses apoiadores da guerra. E agora, vamos fazer nossas apostas? Será que esse buscador da verdade será punido por sua avaliação honesta da guerra? Bloqueio de redes sociais, ou seja, da vida na Rússia, mentiras de Putin e do FSB e a histeria dos russos. Na Duma já tem uma revolução e entre os habitantes dos pântanos já está surgindo um sentimento anti-Putin. Será que o Kremlin deu um tiro no próprio pé com esses bloqueios? Ou será que os escravos do sistema devem aceitar essa nova realidade como um fato? Contaremos tudo sobre isso nesta reportagem. Internet desligada, vida social bloqueada e uma nova realidade para os russos. O regime do Kremlin continua tentando controlar todas as redes sociais, mas não consegue controlar o descontentamento dos russos, que só aumenta. E como agora tenho muito tempo livre, eu vou simplesmente odiar tudo neste país. Até as pesquisas oficiais na Rússia mostram como as pessoas ficaram mais ansiosas após o bloqueio das redes sociais. O nível de ansiedade subiu. Na Rússia, os bloqueios foram criticados. Agora, até celebridades mais leais a Putin. A história de Victoria Boni é prova disso. A aprovação de Putin cai rapidamente, até entre os que sofreram maior lavagem cerebral. O desejo dos russos de acabar com a guerra está crescendo. Senhor presidente, nós fomos às urnas, votamos no senhor
Nós acreditamos no senhor. E de fato, até certo ponto, nós estávamos protegidos. Estava tudo bem. Mas, em algum momento, tudo isso desmoronou. Mas Putin continua insistindo arduamente que tá tudo bem. Não posso deixar de notar o que as pessoas estão enfrentando também nas grandes cidades. Não é frequente, mas infelizmente isso acontece, referindo-me a alguns problemas e falhas no funcionamento da internet, inclusive em grandes metrópoles. Ele garante que as falhas na internet não são frequentes nem ocorrem em todos os lugares. E usa a luta contra o terrorismo como desculpa. Mas, segundo especialistas, o ditador pode realmente não ter a visão completa da situação. Eu acho que Vladimir Putin é um homem que tem um grupo específico de pessoas que o influenciam, tanto dentro da Federação Russa quanto fora, o que é importante. E, na verdade, é seguindo os conselhos deles que ele toma certas decisões. Por isso, acredito que ele pense sinceramente que na Rússia existem sim restrições na internet, mas que, no geral, tá tudo muito bem. E os cidadãos da Federação Russa continuam imersos no mesmo fluxo de informações de antes, embora naturalmente isso não seja verdade. Recentemente, o FSB afirmou ter impedido um ataque de supostos agentes ucranianos contra funcionários do Roskomnadzor, que bloqueia as redes sociais. Parece piada, pois dizem que os serviços secretos ucranianos queriam liberar o Telegram para os russos e recrutaram agentes na Rússia através do próprio Telegram. Mas para a Ucrânia, esses bloqueios na Rússia são um presente e nem os próprios russos acreditam mais nas bobagens do FSB. Vejam a indignação de blogueiros e correspondentes de guerra russos. Relatos de que a Ucrânia planeja sabotar o bloqueio do Telegram parecem um circo ridículo feito para pessoas sem nenhum intelecto. Por que a Ucrânia sabotaria algo que a beneficia? Pelo que o Roskomnadzor está fazendo, Kiev deveria pagar pela segurança deles e garantir sua proteção. Talvez nunca o russo médio tenha ficado tão decepcionado com um fracasso como desta vez. Os bloqueios da internet causaram irritação até mesmo na ala política do Kremlin. Na Duma, até deputados começaram a temer abertamente que tudo resulte em uma revolução, como a de 1917. Ontem eu vi, tem uma senhora chamada Bonha, a Vitória. Vocês não estão sorrindo à toa. Ela se dirigiu diretamente ao presidente, mas lá de Mônaco. Ela listou todas as questões que foram levantadas aqui, e vocês ouviram. Nós avisamos 10 vezes, a economia vai entrar em colapso inevitavelmente. O primeiro trimestre inteiro foi pro fundo do poço. Se não tomarem medidas financeiras, econômicas e outras urgentemente, no outono teremos o que aconteceu em 1917. Não temos o direito de repetir isso. Mas será que uma revolução na Rússia é realmente possível? O povo pode se voltar contra o governo? Especialistas ainda hesitam em dar uma resposta positiva, pois a maioria dos russos sofreu lavagem cerebral da propaganda. E a conscientização ainda está muito distante. Eu não contaria com o fato de os russos abrirem os olhos. Novamente, posso fazer uma analogia com viciados em drogas e alcoólatras, se você tentar tirá-los desse estado. Todos os especialistas, qualquer especialista dirá que você não pode dizer a um viciado que ele é um viciado. Você não pode ter essas conversas com ele e dizer bruscamente, vamos, saia desse estado. Leva décadas para se conscientizar, então não será hoje. Por enquanto, os russos apenas continuam aguentando, esperando por algo e reclamando das quedas de internet. Putin continua fingindo que está tudo bem, enquanto a vida na Rússia continua a se tornar cada vez mais insuportável. Revolução, protesto. Palavras engraçadas para o Kremlin, pois até agora o povo russo não ousou emergir de seu pântano. Por quanto tempo? A questão continua aberta. E agora as notícias da África. Durante a intensificação do confronto no Mali, mercenários russos acabaram perdendo seu helicóptero. A perda da aeronave foi confirmada pelo blogueiro pró-guerra Fighter Bomber. A tripulação morreu. Além da perda do helicóptero, a Rússia perdeu um de seus principais aliados. A mídia relata que o ministro da Defesa foi morto no Mali. Recentemente, grupos armados iniciaram ataques coordenados contra a junta do Mali e mercenários russos.
Rebeldes tuaregues, junto com islâmicos, atacaram em 25 de abril uma base militar onde ficava o chamado Corpo Africano do Ministério da Defesa da Federação Russa. Ele veio para substituir o grupo Wagner. Os rebeldes já tomaram controle de várias posições em diferentes cidades do Mali e continuam expulsando os mercenários russos do país. A Europa se prepara para uma guerra prolongada na Ucrânia sem um plano para seu fim. É o que relata o New York Times. O artigo diz que os países europeus são forçados a adaptar suas estratégias a um longo confronto na Ucrânia, pois as esperanças de uma paz rápida diminuem. E o envolvimento de Washington em um acordo diplomático ainda não é decisivo. Enquanto o presidente Trump e sua equipe estão ocupados com a guerra no Irã, a Europa se prepara para uma guerra mais longa na Ucrânia e as esperanças de resolver o conflito através de negociações entre Moscou e Kiev estão desaparecendo. Isso deixa a Ucrânia praticamente sozinha, travando uma guerra de desgaste com a Rússia, cujo fim não está à vista. Nem a Ucrânia nem a Rússia têm um caminho claro para a vitória. E ninguém espera que uma resolução da guerra seja possível sem a participação ativa da América e pressão sobre a Rússia, que o Sr. Trump sempre relutou em exercer. A publicação escreve que, além disso, não há um mediador óbvio que pudesse substituir os Estados Unidos no processo de negociação e exercer influência significativa em ambos os lados. Os europeus percebem cada vez mais que os objetivos da Ucrânia e da Rússia são incompatíveis. E o único curso razoável é não permitir que o Kremlin vença. Atualmente, nenhum dos lados sente necessidade de negociações. A Ucrânia tem recursos suficientes para manter suas posições e atacar a infraestrutura petrolífera russa, enquanto o exército da Federação Russa sofre perdas colossais por avanços mínimos. Graças ao dinheiro europeu, a Ucrânia tem recursos e capacidades por algum tempo. E ela não precisa de um acordo a qualquer custo este ano, disse Alexander Gabuev, diretor do Centro Carnegie Rússia-Eurásia. Mas o problema para os europeus é que não temos uma teoria de vitória. Para a Ucrânia, disse Claudia Mayer, especialista em defesa do Fundo de Arma Marshall, a ideia era colocar pressão suficiente sobre a Rússia para que ela mudasse seus cálculos. Mas nunca demos aos ucranianos o suficiente para isso, disse ela. Fornecer recursos limitados permite que as forças armadas da Ucrânia continuem no jogo, mas não cria uma pressão decisiva sobre Moscou. O Ocidente está, na verdade, esperando por mudanças internas na Federação Russa, a morte do ditador Putin ou um colapso econômico. No entanto, a perspectiva de um acordo de paz continua tão distante quanto no início do conflito. E o que você pensa sobre isso? Escreva, com certeza eu vou ler. Não, este não é mais um filme de ação emocionante. Esta é mais uma história de tentativa de assassinato contra o presidente americano Donald Trump. O incidente ocorreu durante o jantar anual da Associação de Correspondentes da Casa Branca. Trump estava no salão quando os tiros foram ouvidos. O tiroteio começou às 20h30, quando a salada estava sendo servida. O serviço secreto retirou Trump rapidamente da sala, enquanto membros de seu gabinete se escondiam sob as mesas. O atirador foi identificado. É Cole Allen, de Torrance, Califórnia. O professor de 31 anos também trabalhava com desenvolvimento de jogos. O próprio Allen se descreveu como engenheiro mecânico e cientista da computação por formação. Desenvolvedor de jogos independente por experiência, professor por vocação. Alega-se que ele tinha uma espingarda, uma pistola e várias facas. Como resultado do ataque, um agente do serviço secreto foi ferido. Estiveram presentes no evento a primeira-dama, o vice-presidente dos Estados Unidos, o chefe do Tesouro, o diretor de inteligência nacional, o secretário de imprensa, o diretor da FBI e outros funcionários. O atirador foi detido. Isso foi confirmado pelo serviço secreto. Donald Trump admitiu que ouviu os tiros, mas não percebeu o perigo imediatamente.
Um homem avançou contra o posto de controle, armado com vários tipos de armas, e foi neutralizado por funcionários muito corajosos do serviço secreto. Eles agiram muito rápido e acabaram de divulgar as informações para fins de transparência e clareza. Trump afirmou que estão tentando matá-lo, devido à magnitude do seu trabalho. Ele acredita que só tentam assassinar os presidentes que mais influenciam o país. Esta não é a primeira tentativa contra Trump e, ao que tudo indica, não será a última. Por isso, não surpreende que o círculo do atual presidente dos Estados Unidos já esteja buscando um substituto para Donald. Independentemente de como Trump termine seu mandato presidencial, a Casa Branca já pensa nas eleições presidenciais. De 2028, segundo a publicação Político, o principal candidato à presidência dos Estados Unidos pelo Partido Republicano, ponto que o governo Trump considera, é o secretário de Estado Marco Rubio. Esta é uma reviravolta impressionante para um político que já foi considerado belicoso demais, conservador demais e muito abalado pelo fracasso da campanha presidencial de 2016 para ter relevância no Partido Republicano depois de Trump. Mas seu trabalho para derrubar Nicolás Maduro na Venezuela e sua lealdade inabalável a Trump fortaleceram sua posição na Casa Branca e entre alguns eleitores do movimento MAGA. Mas Rubio não é a única opção. A mídia escreve sobre a candidatura do vice-presidente J.D. Vance e a palavra de Trump será decisiva. Ainda não está claro de que lado o presidente dos Estados Unidos ficará, mas os índices de aprovação de Rubio e Vance dizem o seguinte: Rubio tem 35%, Vance tem 51%, mas o índice de Rubio subiu de 6% no ano passado para 35%. Já o índice de Vance cai de 61% para 53%. Convenhamos, é uma tendência bem clara. Mas o índice de aprovação está caindo. O Trump, pois bem, o Real Clear Politics divulgou novos números. E estes são os números mais baixos de todo o segundo mandato do Trump. Atitude em relação a Trump, desfavorável, 14,2%. A mínima anterior foi em 8 de abril, 13,9%. Aprovação do desempenho de Trump. Não aprova, 17,1%. A mínima anterior foi anteontem, 16,1%. Para onde o país está indo? Na direção errada, 26%. A mínima anterior foi anteontem, 25,7%. E sobre o Congresso, onde as eleições de meio de mandato se aproximam, os democratas estão fortalecendo suas posições, mas quase 6% de aumento no índice de aprovação. Ontem contamos que os ricaços russos, com medo da Terceira Guerra Mundial, estão comprando imóveis na Nova Zelândia, considerada o lugar mais seguro em caso de guerra nuclear. Mas parece que os financiadores do Kremlin estão tentando, ao contrário, apressar o confronto nuclear. E, em vez de abrigos, compram propriedades perto de infraestruturas nucleares no Ocidente. Por exemplo, o empresário sancionado envolvido no comércio ilegal de petróleo russo, Yuri Chamara, tentou comprar um clube de golfe perto de uma instalação nuclear no Reino Unido. O clube de golfe Grand Over Sands, no Lake District, fica em uma linha ferroviária que liga o estaleiro de submarinos da Bay Systems em Barrow-in-Furness ao maior local de resíduos nucleares do Reino Unido, Sellafield. E Chamara quase comprou essa propriedade. Ele já tinha dado sinal. Mas jornalistas e o Ministério da Defesa notaram o futuro negócio. Por isso, a compra foi cancelada. O governo britânico acredita que o negócio planejado faz parte de um esquema russo para comprar terras perto de instalações militares e de infraestrutura. Crítica em toda a Europa Ocidental, que o Kremlin está implementando ativamente agora. No fim, a venda foi cancelada, supostamente por iniciativa do comprador russo. O potencial comprador desistiu da venda na quinta-feira, portanto, o caso não está mais sendo considerado. O advogado de Yuri Chamara afirmou que ele não tinha conhecimento de qualquer proximidade geográfica do clube de golfe a quaisquer empresas relacionadas à defesa, bem como da importância declarada da linha ferroviária. Como entusiasta, ele pretendia apoiar o campo de golfe local, que passa por dificuldades financeiras, acrescentou o advogado. Por iniciativa do comprador russa. É que os planos deles foram expostos, aí eles recuaram. Obviamente, o Kremlin esperava que tudo corresse bem,
como no ano passado com a compra de chalés perto da base aérea de Bardufoss, no norte da Noruega. Mas não foi bem assim. Ele ficou ofendido e está saindo. Após o fracasso nas eleições parlamentares, o ainda primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, anunciou que planeja renunciar ao seu mandato no novo parlamento. O mandato que recebi como líder da lista Fidesz Democratas Cristãos é, na verdade, um mandato parlamentar do Fidesz. Por isso, decidi devolvê-lo. Agora ele não é necessário no parlamento, mas para a reorganização do movimento nacional. Mas não importa o quanto Orbán tente vender essa decisão ao povo, há sérias razões para pensar que ele está apenas se preparando para fugir do país. Essa versão foi apresentada pelo jornalista investigativo húngaro Szabó Pani. Viktor Orbán anunciou hoje que não assumirá seu assento no parlamento, não aceitará o mandato, ou seja, não terá imunidade. Ele também observou que a eleição da liderança do partido Fidesz será adiada para junho. Tudo isso coincide com a minha informação de terça-feira, segundo a qual Orbán planeja uma viagem para a América no verão e que os Estados Unidos poderiam se tornar um refúgio para ele se a situação na Hungria piorar. E essa teoria faz todo sentido. Na verdade, achávamos que Orbán fugiria para o seu amigo Putin em Moscou. Mas não é só Orbán quem pensa no futuro após a vitória da oposição, mas também os oligarcas próximos a ele. Segundo o futuro primeiro-ministro da Hungria, Péter Magyar, empresários ligados a Orbán estão retirando dinheiro em massa para os Emirados Árabes Unidos, EU, Uruguai e outros países distantes. Mais uma vez, convoco o procurador-geral, o chefe da Polícia Nacional e o diretor da Administração Nacional de Impostos e Alfândega a apreenderem os criminosos que lesaram o povo húngaro em milhares de bilhões de forints e não permitir que fujam para países onde ainda não há extradição antes da formação do governo do TISA. Todos eles, obviamente, começaram a se mexer na expectativa de uma investigação iminente de suas atividades, especialmente as de corrupção. A cooperação com a Federação Russa já está saindo caro até para a China. No 14º pacote de sanções contra a Rússia adotado ontem, entidades chinesas foram alvo de restrições pela primeira vez. Trata-se de empresas suspeitas de fornecer à Rússia bens de dupla utilização e componentes para o complexo industrial militar. Pequim já reagiu às sanções. Eles exigem a retirada imediata das restrições, caso contrário, a União Europeia enfrentará medidas de retaliação. Um porta-voz do Ministério do Comércio da China afirmou que tal medida contradiz o espírito do consenso alcançado entre os líderes da China e da União Europeia e prejudica seriamente a confiança mútua e a estabilidade geral das relações bilaterais. Pequim declarou estar pronta para tomar as medidas necessárias para proteger as empresas chinesas. Ao mesmo tempo, a União Europeia arcará com todas as consequências. Com todo o respeito, mas para não sofrer sanções, basta não ajudar a Rússia. É simples assim. A Rússia deixa de ser um centro de influência e poder. A invasão da Ucrânia tornou-se não apenas um suicídio militar, mas também geopolítico para o Kremlin, e mostrou ao mundo inteiro a fraqueza do império de Putin. E enquanto Putin está ocupada com a guerra e em salvar seu poder, a China assume as posições econômicas e políticas da Rússia. Aqui está um detalhe. O colapso do império de Putin. O país está se desfazendo. Não se pode ter medo. Quem começa a ter medo perde tudo imediatamente. Mas é absolutamente necessário entender o que pode acontecer. A China está absorvendo a Rússia. A Federação Russa está se tornando um parceiro menor, cuja economia depende criticamente das tecnologias e suprimentos chineses. A China compra de bom grado recursos russos com descontos enormes, mas, ao mesmo tempo, cumpre rigorosamente as sanções ocidentais no setor bancário e limita o fornecimento de tecnologias críticas para não prejudicar sua própria economia. Tudo isso são resultados do trabalho. A missão de Lavrov em Pequim deveria ser a base para a futura visita de Putin e a coordenação das posições-chave do Kremlin. No entanto, a falta de confirmação oficial da data exata da viagem do ditador russo no primeiro semestre indica que as negociações chegaram a um impasse e Pequim não tem pressa em receber o convidado. Dificilmente poderia acrescentar algo aqui. Desde o lançamento da iniciativa Um Cinturão, Uma Rota, a China tem expandido sua influência na Ásia Central passo a passo.
Ela financia estradas, entroncamentos ferroviários, gasodutos e outros, transformando a região em uma nova ponte de trânsito entre a Ásia e a Europa, contornando o território da Rússia. Rússia é o princípio do chamado poder suave, ou seja, a absorção de regiões da Federação Russa que fazem fronteira com a República Popular da China. Além disso, a China vê a Rússia exclusivamente como um apêndice de matérias-primas. Ou seja, a chance de, sob sanções econômicas dos Estados Unidos, obter petróleo e gás da Federação Russa com um desconto enorme de 30% a 40%. A China também segue ampliando sua presença econômica no extremo oriente da Rússia, sendo o principal investidor na região. Desde 15 de setembro de 2025, os russos têm isenção de visto para a China. E na Sibéria e no extremo oriente russo já surgem enclaves chineses com escolas, negócios e cultura próprios. O Kremlin não desenvolve a região, mas a entrega para o assentamento de estrangeiro. E tudo isso reduz a autonomia do lado russo, que reivindica um papel geopolítico exclusivo no espaço pós-soviético. Portanto, como vemos, a República Popular da China não tem interesse na Federação Russa como um Estado forte e autônomo. Além disso, desde julho do ano passado, a China impôs taxas alfandegárias altas sobre bens de uso duplo, que a indústria de defesa russa usava para fabricar vários tipos de armas. A mudança no rumo da política externa da China está ficando clara. Os esforços diplomáticos chineses focam agora na preparação da visita de Donald Trump. Pequim quer criar a base de uma nova relação com Washington, enquanto os interesses de Moscou ficaram em segundo plano, devido aos desafios políticos internos que Xi Jinping está enfrentando. No momento, o que se vê é um mundo bipolar, ou seja, Estados Unidos e Pequim. Praticamente não há lugar para a Federação Russa no cenário mundial. Isso é reconhecido pelos próprios Estados Unidos e, consequentemente, pela República Popular da China. Ou seja, a China está interessada diretamente na divisão de zonas geopolíticas